sede. Louvamos a Deus pela vida do pastor José Rubens. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o nome santo do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria poder estar juntamente com a minha família, adorando a Deus e servindo a Cristo. E louvo a Deus por ver uma igreja que ora, que busca a face do Senhor. Temos certeza que Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Neemias capítulo 4, versículo 3. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Não durmamos, amém? Amém. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu peço a Deus que neste momento o Senhor venha valer das minhas faculdades mentais, para que eu possa ser um instrumento, para que eu possa ser um canal. E sei, papai querido, que a sua palavra fará aquilo que lhe apraz, porque ela não voltará para si vazia. Pai querido, enquanto eu prego a tua palavra, seja o Senhor, Pai, aquele que opera, aquele que cura, aquele que batiza, aquele que transforma, aquele que salva. Confirma, meu Deus, a tua obra. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o vosso assento em nome de Jesus. Irmãos, quando olhamos para o texto sagrado escolhido para o texto, para o tema desse congresso, ele nos chama muito a atenção. Falar de santidade a princípio parece ser fácil, mas é um tema bem interessante para que a gente possa se posicionar ainda mais na presença de Deus. Quando olhamos para um grupo de jovens escolhendo um tema sobre santificação, isso nos chama a atenção, porque vemos que eles estão com um desejo de buscar a presença de Deus e se colocar ainda mais na presença de Deus. Então, quando vemos Josué falando em santidade hoje, para que haja maravilhas amanhã, essa é a nossa realidade. Eu falava para minha esposa quando vinha, tinha duas palavras ao meu coração, e falava e estava ali questionando o pastor José sobre qual seria a palavra que Deus iria confirmar. Mas Deus confirmou a palavra em Neemias e creio que Deus tem algo a falar comigo, contigo nesta noite. Nós, quando olhamos para a palavra do Senhor, e vamos ver até o próprio Josué, após um relatório de 40 dias que eles foram fazer, ele está apresentando um relatório para Moisés e para o povo, e ele disse que Deus estava contemplando a terra e estava dizendo: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai colocar nós naquela terra. Isso me chamou a atenção, e foi uma palavra que o Senhor foi colocando no coração de um homem chamado Davi, como já foi citado aqui também. Davi, quando ele era rei, assumiu o seu reinado, começou a governar com muita unção, com muito poder e com muita autoridade, a ponto que a Bíblia vai nos dizer que tudo que ele fazia prosperava porque Deus era com ele. Mas faltava ainda uma cidade chamada Cidade dos Jebuseus, que ainda não havia sido conquistada pelo povo de Deus. Até que um dia Davi, juntamente com o seu exército, conquista a Cidade dos Jebuseus e coloca o nome dela. O nome dela era Jerusalém. Jerusalém significa lugar de paz e habitação segura. Mas ela só se tornou esse nome porque um dia a Bíblia vai nos dizer que Davi edificou a cidade ao redor. Edificar a cidade ao redor significa colocar um muro. Muro simboliza separação. O muro simboliza limites.
Então olhamos para a palavra do Senhor e percebemos que o Senhor estava interessado nesse plano de Davi, que era edificar um muro naquela cidade que fosse um símbolo de separação, de santificação, porque a palavra santidade vem do hebraico kadosh, que dá a ideia de colocado à parte ou separado. Então, quando Davi conquista Jebuseus, ele coloca o nome de Jerusalém, ele está dizendo para Deus: Deus, eu quero que o Senhor separe esse povo das demais cidades, dos demais povos dessa terra. Esse era o objetivo. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que conforme o tempo vai passando, e esse é um grande problema para mim e para você, o tempo passa. O tempo vai passando e muitas das vezes nós vamos se acomodando em alguns princípios e vamos relaxando em algumas obras que nós acabávamos fazendo e hoje não fazemos mais. Olhamos para o texto e vamos perceber várias vezes Deus usando profetas e alertando Jerusalém para que Jerusalém viesse a se posicionar na presença de Deus, mas eles não deram crédito. Vamos entender e vamos compreender que Deus levantou o profeta Jeremias para orientar esse povo, mas esse povo não deu crédito. Até que por volta de 605 a.C., a Bíblia vai nos dizer que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele acha um buraco no muro e ele vem e leva o povo cativo para a Babilônia. Ficaram lá por um período de 70 anos. 70 anos agora o povo do Senhor vai ficar na Babilônia cativo. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Lamentações, no capítulo 5 e no versículo de número 18, a palavra do Senhor vai nos dizer algo muito interessante. A Bíblia vai dizer assim: pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Irmão Fábio, o que significa raposa na Bíblia Sagrada? Raposa na Bíblia Sagrada simboliza o engano. Na hermenêutica bíblica simboliza o engano. E agora Jeremias está lamentando, Jeremias está chorando e está dizendo: Senhor, pelo monte de Sião que está assolado só sobrou raposa, só sobrou o engano. E o engano foi a causa do muro ter sido derrubado. O engano foi a causa do templo ter sido destruído. E começamos a entender que Jeremias está chorando e dizendo: pelo monte de Sião que está assolado andam as raposas. E é o engano. Só que o engano, meu irmão, minha irmã, ele nunca virá de uma forma que venha nos assustar. Ele não virá com cara de leão, ele virá com cara de raposa. Talvez alguém tenha medo de raposa aqui, mas não são todos que terão medo da raposa. Por quê? Porque a princípio ela não lhe apresenta, não lhe causa medo. E aquilo que não nos causa medo, a gente diz assim: não dá nada, meu Deus, não faz mal, nada a ver, é só uma coisinha, pastor José, não vai complicar, não vai dar problema, não vai se desviar, não faz mal, é só um pouquinho. Então sempre o inimigo virá contra mim e contra você, que temos um muro chamado separação, que nos intitula como santificados na presença de Deus. O engano sempre virá para tentar nos derrubar. Olhamos para a palavra do Senhor e vemos Jeremias chorando, vemos Jeremias se lamentando na presença de Deus. Por quê? Porque o engano tem prevalecido. Graças ao bom Deus, o Salmo 101 vai dizer que aquele que usa de engano não vai prevalecer. Então o engano ele vai ter que cair por terra em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que aquele lugar agora que está prevalecendo as raposas, não dá para chamar mais de Jerusalém, porque está destruída. Não tem mais paz, não tem mais proteção. Por quê? Porque não tem a presença de Deus. Por quê? Quando nós não agradamos a Deus,
que quando nós não agradamos, não podemos querer contemplar as bênçãos. Porque Josué falou muito interessante no capítulo 3 e no verso 5, ele disse: ei, a santidade tem que ser hoje, para você ter as maravilhas amanhã. Primeiro eu me posiciono, depois eu contemplo a bênção, ou seja, primeiro eu planto, depois eu colho. Quem está vivo ainda diga amém. Amém. Olhamos para a palavra do Senhor, irmãos, e vamos perceber, segundo a história, 536 a.C., volta Zorobabel com o povo para Jerusalém para reconstruir, começam a reconstruir o templo, ficam ali um período de aproximadamente uns 13 anos parado, porque o inimigo disse: ei, vocês não vão fazer isso. O engano começa novamente. E o que vai acontecer? O povo vai cruzar o braço e vai dizer amém. Perceba que o povo veio para edificar o templo. Começaram a reedificar o templo. O inimigo disse: não vão construir nada. E o povo disse amém. Engano prevalecendo de novo. Deus usa o profeta Ageu. O profeta Ageu agora chega lá e diz: ei pessoal, é Deus que está mandando reconstruir. E quando Ele está mandando, já tem algo escrito, já tem algo determinado. Nada poderá impedir a reconstrução. E para a glória de Deus, a casa do Senhor foi reconstruída. E a glória da segunda casa foi bem maior do que a da primeira. Porém, 459 aproximadamente antes de Cristo, vem estas trazendo a palavra. Mas ainda faltava uma coisa. O que, irmão Fábio? Reconstruir os muros. O muro da santificação, o muro da separação. Até que um dia Anani vai conversar com seu irmão Neemias. E Neemias pergunta para Anani: como é que está Jerusalém? E Anani vai dizer: o povo está em grande miséria, o muro derrubado e as portas queimadas a fogo. Interessante isso. E agora começamos a aplicar esse texto para as nossas vidas. Um dia, alguém perguntou de mim, alguém perguntou de você. Quem? Neemias. O que significa Neemias, irmão Fábio? Jeová consola. Jeová consola. Deus consola. Consolador. O Espírito Santo perguntou de mim, perguntou de você: como é que está a Juliana? Como é que está o pastor Rubens? Como é que está o fulano? Como é que está o Beltrano? E algum missionário, algum obreiro disse: está na prova. Ele ainda não conhece a tua presença. Ele está em grande miséria, não tem muro e as portas estão derrubadas. Aí Neemias disse: eu tenho um plano. Eu vou colocar esse plano em ação. E eu vou restaurar essa cidade. Eu vou reedificar esse muro. E o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Os irmãos conhecem o texto que está em Neemias. Neemias se posiciona perante o rei Artaxerxes. Ele consegue a bênção do rei. Ele vai para Jerusalém. Ele faz um levantamento e diz: eu preciso começar por aqui. Feche seus olhos um instante. O Senhor sabe por onde começar. O Senhor não vai começar algo de uma forma sem planejar, não. Ele sabe aonde começar uma grande obra na tua vida, na vida do teu amigo, na vida do teu pai, da tua mãe, da tua família. Ele sabe por onde começar. Interessante é que Neemias vai e começa agora a reconstrução. Os irmãos conhecem o texto. E quando eles começam a juntar pedras, a reedificar esse muro, a Bíblia vai nos dizer que vai aparecer uns homens no capítulo de número 4, e eles vão dizer algo. O que esses judeus estão fazendo? Será que vão acabar num só dia? Vivificarão os montões do pó as pedras que foram queimadas? Aí no versículo 3, veja lá. Quem está dormindo, diga amém.
Misericórdia. E estava com ele Tobias. Qual Tobias, irmão Fábio? O Amonita. E ele disse o quê? Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, vindo um engano, derrubará facilmente este muro de... A pergunta é: raposa derruba muro de pedra, sim ou não? Não. No mundo físico, não. E no mundo espiritual? Sim. Uma raposinha pode fazer um grande estrago. Uma raposa pode acabar com o ministério. Feche os olhos um pouquinho. Qual é a raposa que tem rondado a tua seara, meu irmão? Qual é a raposa que tem rondado a tua seara, minha irmã? Vamos aplicar melhor. Qual é a raposa que tem tentado subir no teu muro para estragar a santidade que você tem na presença de Deus? Qual é o nome dessa raposa? Como é que ela tem tentado para te derrubar, para destruir o teu ministério, a tua vida com Deus, a tua vida em particular com o Senhor? Não vai vir como um leão que está rugindo, buscando a quem possa tragar. Não vai. Não vai vir com chifre, com tridente vermelho, não. Ele virá como uma raposa, uma raposinha. Por isso que Salomão, quando está crente, ele vai dizer: apanhai-me as raposas e as raposinhas. Sansão, enquanto estava crente, ele pega fogo e coloca nas raposas. Raposa só vai embora, meu irmão, através do fogo. Qual fogo? O fogo que vem do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aí vem Tobias e diz: pode edificar o muro, pode buscar a santificação, pode buscar a separação, porque uma raposa derruba tudo isso. Esse é o que o diabo fala. Isso é o que o diabo olha para um jovem e diz: ele está tentando construir um muro, mas eu vou mandar uma raposa. Ele está tentando, ela está tentando construir uma muralha, mas eu vou mandar uma raposa. Mas interessante é, irmãos, que Neemias não dá crédito para isso, não. Neemias, quando a gente chega no capítulo 6 do seu livro, a Bíblia vai nos dizer que eles concluem a obra em 52 dias. O muro que estava derrubado há 100 e poucos anos, agora está restaurado. Agora dá para chamar de novo de Jerusalém lugar de paz e habitação segura. Era como eu e você antes de Cristo. Antes de Cristo nos encontrar, não tínhamos nada, uma grande miséria espiritual. Mas aí vem Neemias, o Consolador, representado pela presença do Espírito Santo, e pega o fardo do monturo e diz: ei, eu vou restaurar, eu vou restituir da forma que ele fez com você. Quem aqui saiu do monturo como eu saí? Irmão Fábio, o que é monturo? É lixo, irmão. Todos nós estávamos nos lixos, no lixo do mundo, do pecado, do erro, da falha. Aí, pela misericórdia do Espírito Santo, eu vou convencer ele do pecado, da justiça e do juízo, e restaura e diz: ei, o muro está reedificado, agora você tem uma vida na minha presença. Eu imagino o Neemias dizendo: ei, Tobias, pode falar o que quiser, agora tem muro, do muro para cá é Deus, do muro para lá é o diabo. Aleluia. O muro da separação. Aleluia. Primeiro amor. Começo da caminhada com Cristo. Buscávamos mais em oração. Não perdíamos escola bíblica dominical. Amantes da palavra de Deus.
se posicionávamos como um verdadeiro cristão na presença do Senhor. Primeiro amor, porque valorizávamos aquilo que o Espírito Santo fez por nós. Só que o tempo vai passando. E o que acontece, irmão Fábio? O esfriamento espiritual chega. Mas por que ele chega? Feche seus olhos um instante. Sabe por que o esfriamento vem? A frieza vem? Porque o Espírito Santo já está batendo em retirada. Por que, irmão Fábio? Porque já não tem mais espaço para ele nessa casa. Aí, só para a gente começar a entender, havia um sacerdote que o nome dele era Eliasibe. E Eliasibe tinha uma parente, e essa abençoadinha resolveu casar. E com quem ela foi casar? Valendo uma coca agora no Natal. Com quem ela foi casar? Com quem ela foi casar? Com quem? Adivinha? Com Tobias. Qual Tobias, irmão Fábio? O amonita. Qual deles? Aquele que tinha que ficar com lá de fora. Aquele que era inimigo das coisas de Deus. Aquele que era um engano. Aquele que falou que a raposa iria chegar. Sabe aqueles casamentos que da noite para o dia eles casam? Daí não tem casa para morar, pastor José. Daí quando é no meio da família, a mãe fala: vem morar aqui em casa. Alguém já vivenciou isso? Ou só eu? Lá no passado. Pega esse quartinho aqui e mora aqui. Até se alinhar, até se ajeitar, até comprar casa. O sacerdote, ele assim, que cuidava do templo. Quando soube da união conjugal da sua parente com Tobias, ele falou: eu tenho que ajudar esse rapaz. Ah, eu já sei. Tem um espaço lá no templo que eu posso ceder para Tobias. Irmão Fábio, o que significa Tobias? Escreva lá: o Senhor é Deus. E aí começa um grande problema. O inimigo vem. Ele não vem com cara de diabo, ele vem com cara das coisas de Deus. Deus é bom. Aí, o abençoadinho do Eliasibe vai dizer: eu vou conseguir um espaço lá no templo para vocês morar. Só que para vocês colocarem as coisas de vocês, eu tenho que tirar as coisas que já estão lá. Porque nós aprendemos em física que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Para entrar com uma coisa, a outra tem que ir. Para Tobias entrar com alguma coisa, o Espírito Santo tem que ir. Mas a gente vai falar sobre santidade hoje. A gente precisa entender sobre santidade um pouco hoje. Aleluia. As coisas do inimigo só entram quando as coisas de Deus já saíram. Quem aqui que tinha aquelas próximo vermelho, antiga, aí foi lá e comprou uma geladeira nova, que coloca um copinho na porta, já sai água, você pegou a geladeira nova e colocou onde? Do lado da vermelhona ou não? A vermelha foi o quê? Joga fora. Fui longe agora, né? 1900 e alguma coisinha. A pergunta é: quem tem prevalecido nas nossas vidas? Aleluia. Aí eu gostaria que você abrisse a Bíblia e ficasse com ela aberta em Neemias capítulo 13.
Versículo 4 é o seguinte: ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, tinha se aparentado com Tobias. Qual Tobias? O homem da raposa. O homem da raposa que agora estava conquistando um espaço dentro do templo. Aí a gente vai para o versículo 5. E fizeram ali uma câmara grande, onde antes se colocavam. Se colocavam o quê? Me ajudem. Ofertas de manjares. Perceba a mudança na tua vida agora, meu irmão. Onde antes se colocavam as ofertas de manjares, ou seja, tem que tirar todas as ofertas de manjares para fora, para poder colocar a cama de Tobias. Não sabe o que é uma oferta de manjar? É uma oferta de ação de graça. Como assim? Eu sou produtor de abóbora. A maior abóbora eu vou levar para onde? Para a casa do Senhor, no templo. Eu vou agradecer a Deus pela colheita que eu tive. A melhor abóbora eu vou levar para Deus. Culto de ação de graça. Perceba se Deus está com você ou se o Espírito Santo já saiu. Você vem para buscar? Aleluia. Ou você vem só para levar? Você vem para trazer a tua adoração, o teu louvor, o teu culto, ou você fala assim, vou lá buscar a minha bênção? Santidade é isso. É a mudança de comportamento. Aleluia. Quando o Espírito Santo sai, o meu foco muda. Eu não venho para o culto para adorar, para exaltar, para engrandecer, não. Eu venho para o culto para levar. Abraão, o que, Senhor? Oferta o teu filho único em sacrifício para mim. Aonde? Lá em Moriá. Aproximadamente 3 dias de caminhada, aproximadamente uns 90 quilômetros. No pé do monte. O abençoado do Isaac vai falar para o pai: pai, aqui está a lenha e o fogo. Mas Fábio, da onde que ele trouxe o fogo? Aceso. Na época já tinha fósforo. Na época já tinha, no Paraná fala, um pingo, isqueiro. Era na pedra. O menino já falou, é na pedra. Ele traz o fogo de casa, caminha 3 dias, 90 quilômetros, e o fogo continua aceso. Quem tem a presença do Espírito, o fogo ele já traz de casa. Quem já perdeu o Espírito Santo, ele quer que o pregador seja um dissimulador de fogo. Isso é santidade. É vir para o culto com o fogo aceso. Glória a Deus. Com o compromisso na presença de Deus. Glória a Deus. Onde antes se colocavam as ofertas de manjares, agora tem algumas coisas de Tobias. Feche os olhos e prepare o ombro. Glória a Deus. Talvez você não sabe agradecer mais a Deus. Talvez você não está conseguindo ser grato a Deus. Paulo vai dizer: dei graças em tudo dai graças. Ser grato a Deus pela prova, pela luta, pela dificuldade, pela tribulação. Por quê? Porque tudo isso vai gerar uma esperança, vai gerar uma fé, vai gerar uma força, vai gerar um renovo na tua vida. Olhamos para a palavra do Senhor, aonde antes se colocava o incenso. Aleluia. Ou seja, o cantinho do incenso agora é tirado. Por quê? Porque tem que colocar as coisas de Tobias.
Feche teus olhos um pouco, fazendo favor. O que você já perdeu tanto de Deus nessa caminhada? Desde o dia da tua conversão. Desde a época que você pegava anjo por pé e agora não pega mais. Aleluia. Vamos tirar o incenso. 3 resinas odoríferas para fazer o incenso. Primeiro, irmão Fábio, estorar. Era uma resina odorífera que saía de uma planta. E era só chegar com o recipiente e esperar ele pingar. Porque a resina saía de uma forma espontânea. Glória a Deus. Lembra quando você vinha para o culto? A oração, o louvor, a pregação. Você começava a sentir a presença e daqui a pouco levantava a mão e dizia glória a Deus. Daqui a pouco levantava a mão e dizia aleluia. Amém. Só que o tempo foi passando. E aí se o pregador não souber envolver e dizer levanta a tua mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a tua mão e diga aleluia. Mexe com o irmão da direita, mexe com o irmão da esquerda. Os pregadores têm que ser animadores, pastor. Porque a gente vem perdendo a nossa espontaneidade na presença de Deus. Tem que ser tudo mecânico, tem que ser tudo falado. Faça isso agora, faça aquilo agora, levante a mão agora, glorifique agora, fale em língua estranha agora. Não, tem que ser voluntário. Aleluia. Irmão Fábio, o que foi? Onde é que foi a voluntariedade minha? Tobias está chegando, está tomando conta da casa. E as coisas de Deus estão indo e você nem percebe. E eu te falo uma coisa, e voltamos lá em Daniel capítulo 1, versículo 5, se não me falha a memória. Quando Nabucodonosor tem um plano contra os judeus que estão na Babilônia, ele diz: ei, daqui 3 anos, eu quero ver eles falando em caldeu, quero ver eles com outra cultura, com outra religião e com outro princípio. Mas Daniel se posiciona e diz o quê? 3 anos? Não. Em 10 dias o Senhor verá a diferença. Glória a Deus. Por quê? Porque o diabo, grave isso, jovens. O diabo não tem pressa em te derrubar. Meu Deus. Mas o Senhor nosso Deus tem pressa em nos Glória a Deus. Glória a Deus. É só você perceber. A gente vai diminuindo a oração, daqui a pouco não ora mais. A gente vai diminuindo o período de leitura bíblica, daqui a pouco não lê mais. A gente vai diminuindo os dias indo no culto, daqui a um dia só vai tomar ceia por obrigação ainda. O diabo não tem pressa em te derrubar. Diariamente ele subtrai alguma coisa. Se eu e você não estivermos posicionados. Mas graças a Deus que nos dá vitória. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Mais uma resina odorífera que tiveram que tirar daquela câmara. Qual era? A onixa. Que ela era subtraída de uma concha que se encontrava no fundo do mar. E o que tem a ver com isso, irmão Fábio? Profundidade. Glória a Deus. Profundidade. Exemplifique. Ezequiel capítulo 47. Águas saíam do altar, e um homem com um cordel de medir mede 1000 côvados sobre as águas, e diz para Ezequiel: venha. Quando Ezequiel muda os passos, as águas estavam pelos tornozelos. Ele anda 1000 côvados, daqui a pouco para. O homem mede mais 1000 côvados. Quando ele muda os passos, a água estava pelos joelhos. O homem diz: mede mais 1000 e fala para Ezequiel: venha. Quando Ezequiel muda os passos, as águas estavam pelos ombros.
preciso atravessar a nado. Glória a Jesus. Primeiro eu molho o tornozelo, depois o joelho, depois o lombo e depois eu mergulho. Glória a Deus. Andar com Deus é a primeira coisa. Glória a Jesus. Amós capítulo 3, versículo 3: andarão, pois, dois juntos, se não estiverem de acordo. Para concordar com Deus, eu preciso discordar do diabo. Segundo passo, molhar os joelhos, oração. Terceiro passo, lombos cingidos. Cingir os lombos na Bíblia é pegar o vestido lá do sapato, lá do pé, trazer mais próximo da cintura, amarrar um cordão na cintura e dizer: eu estou pronto e preparado para o lance do imprevisto. Ou seja, o crente que caminha na presença de Deus, concordando com Ele em oração, estará preparado para qualquer situação. Ou seja, princípio de santidade, princípio de mudança, princípio de transformação. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí depois que ele percebe tudo isso, é só mergulhar. Qual que é o problema de hoje, irmão Fábio? Ninguém mais quer profundidade. Todo mundo, pastor, quer viver raso. Só molha a pontinha do pé. Mas qual que é o problema? O problema é que do nada ele quer mergulhar. Não sei aqui, mas no Paraná tem muitas cachoeiras. Segunda-feira é comum, época de verão. Morte no rio tal. Por quê? Não conhecia a profundidade e quis mergulhar. Quebrou o pescoço e morreu. Meu irmão, é tempo de nós se aprofundarmos na presença do Senhor. Glória a Deus. E eu te digo que essa profundidade não tem limite. Essa profundidade, quanto mais você conhece, mais Ele tem algo a oferecer para você. Mas por causa de Tobias, estamos vivendo um tempo raso. Misericórdia. Você lembra da profundidade que você tem na presença de Deus? Com base na tua santidade com o Senhor, quem está vivo, diga amém. Terceira resina odorífera, gálbano, que era retirado de uma planta, mas só depois que ela era esmagada. Quebrantamento. Glória a Deus. As pessoas choravam nos cultos. As pessoas sentiam a presença de Deus. Quando eram esmagadas, sabiam: Deus está trabalhando, Deus está moldando. Glória a Deus. Mas nos nossos dias a palavra é: se você estiver passando por prova, você está em pecado. Não. Irmãos, a prova nos forja na presença de Deus. Glória a Deus. Os desertos nos forjam na presença de Deus. Os desertos são lugares para atravessarmos e não para ficarmos parados. Os desertos são momentos difíceis que enfrentamos, mas em nenhum deles o Senhor irá nos desamparar. Então, aonde colocavam todas as resinas odoríferas do incenso, tiveram que jogar fora para colocar as coisas de Tobias. Aonde antes também se colocavam os utensílios. Utensílio. Vamos falar o que é um utensílio? Aquilo que lhe é útil. Quando Tobias entra, o Espírito Santo já havia saído. Será que eu continuo sendo útil na presença de Deus, sim ou não? Só quem está dormindo, diga amém. Irmãos, quando o Espírito Santo vai embora, Tobias entra, a gente continua sendo útil na presença de Deus, sim ou não? E como que faz para consertar isso? É só consertando o nosso passado. Carta de Paulo a Filemão. Pelo texto sagrado, a Bíblia vai nos dar a ideia que Filemão ou roubou Onésimo,
Paulo. Paulo conversa com Onésimo, que sabia que Onésimo era escravo de Filemão. Interessante é que Paulo sabe da história. E Paulo prepara uma carta para Filemão. E quem tem que levar? O próprio Onésimo. Irmãos, te digo algo em nome de Jesus, para a gente voltar a ser útil na presença de Deus, a gente tem que consertar alguns problemas do passado, sim. Eu conheci um rapaz, pastor, lá no Ponta Grossa, Paraná, se converteu, batizou, começou a se desenvolver para o ministério. Daqui um dia chega a polícia na casa dele, mandato de apreensão. Por quê? Deixou um problema lá para trás com a justiça e não consertou, não se justificou, e o problema não foi perdoado. Ele pensou que estava tudo certo, virei crente e agora eu preciso só caminhar. Não, tem que consertar o passado, tem que consertar o passado. Ele foi preso, ficou 1 ano preso, crente, mas que deixou um problema no passado. Agora Onésimo tem que pegar a carta e levar para quem? Para Filemão, para pedir perdão. E Paulo escreveu: aquele que te foi inútil, recebe como útil no Senhor. Em nome de Jesus, feche teus olhos e prepara o nome. O Senhor está falando hoje: ei, eu quero, filha, que você volte a ser útil na minha presença. Alguma coisa acabou entristecendo, mas eu quero que você volte a ser útil na minha presença. Aleluia. Aonde antes se colocavam, já estou encerrando, os dízimos do grão. Grão, trigo, trigo, pão, pão, palavra. Aleluia. Tira a palavra e coloca as coisas de Tobias. Você já foi a algum culto que não teve palavra? Você já foi com fome para um culto e voltou com fome? Por quê? Porque as coisas de Tobias estão entrando. A prioridade na matando e a sédia é a palavra. Fui pregar, pastor, num congresso em Curitiba. Culto começou às 7h30. Canta fulano, canta Beltrano, canta ciclano. Agora o ciclano, Beltrano e fulano cantam um louvor juntos. Daqui a pouco o grupo do ciclano canta, o grupo do fulano canta, e canta daqui, canta de lá, e canta daqui, canta de lá. 9h10 da noite, pastor. O pastor pega o microfone. Irmãos, chegou o melhor momento do culto nessa noite. Vamos ouvir a palavra de Deus. Por educação a gente faz assim, ó. Posso ir até que horas? Aí ele falou, pode ir até 9h25. Eu fiz questão, pastor, de 9h25 na mão dele, com a palavra pregada, orada e tudo. O abençoadinho foi até às 10 vendendo coxinha. A gente ri, mas era para chorar. É verdade. Por quê? Porque o povo já não quer ouvir mais a palavra. Porque a palavra confronta. Mas o confronto que te liberta, o confronto que me liberta, é o confronto que me transforma, é o confronto que me santifica, que me purifica, que me mostra a verdade. Olhamos para a palavra de Deus e vamos perceber que o Eliasim e o Tobias e a mulher do Tobias tiraram a palavra do culto para colocar as coisas de Tobias. Aí canta daqui, canta de lá. O hino é tão grande que é hino e vino. Meu Deus. Como que é o nome
dos louvores, né? Worship. E canta. Enquanto não chorar, não pode cantar. Enquanto não chorar, não pode cantar. Enquanto o fogo não descer, não para, não para. E a palavra é e os crentes que o Espírito Santo já foram embora dizem aleluia, porque não querem palavra, porque a palavra ainda é confronto. A palavra ainda é um martelo que esmiuça a pessoa. A palavra ainda é fogo consumidor que transforma as nossas vidas. Tira também de lá os dízimos do mosto. O mosto vem da uva, vinho. Vinho na Bíblia, alegria. Santidade não é cara enfuscada, bravo, não. Santidade é ser alegre na presença de Deus. A alegria do Senhor é a minha força. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aonde antes também se colocavam os dízimos do azeite. Azeite e óleo, óleo unção. Aleluia. A unção começa aqui. A unção não começa no pé. A unção começa aqui e para no pé. Glória a Jesus. Glória a Deus. Já vi muitas pessoas, canela de fogo, mas que não amontoaram brasas na sua cabeça. O azeite tem que começar aqui. Glória a Deus. O Salmo 133 vai dizer: é como o óleo que vem sobre a cabeça e desce sobre a barba de dentro de Arão, e vai até onde? Até a orla das suas vestes. Irmão, a verdadeira unção do servo de Deus começa aqui, não está no pé. Então nós começamos a perceber que alguns valores estão sendo invertidos. Nós precisamos novamente buscar o óleo e amontoar brasas acesas sobre a nossa cabeça, para que a nossa mente, para que nós estejamos preparados em tudo. Aleluia. Mas irmão Fábio, me explica um negócio, o quê? Por que tudo isso aconteceu? Neemias 13:6. Mas, entretanto, porém, contudo, durante tudo isso, tudo que é toda essa bagunça, o Neemias está falando: não estava eu em Jerusalém. O Espírito Santo falando, entenda, tudo isso que aconteceu em Jerusalém é por causa da minha ausência. Quando o Espírito Santo sai, Tobias prevalece dizendo: eu sou Deus, e você diz amém. Alguns historiadores vão ditar um período de 13 anos de ausência. 13 anos que o Espírito Santo foi e não voltou mais. 13 anos que você já não sente mais aquilo que sentia, que não faz mais aquilo que fazia. Só que a gente vai para um texto, versículo 6 ainda. Mas ao cabo de alguns dias, Neemias dizendo: tornei a alcançar a licença do rei. E o que ele fez? Voltou. Versículo de número 7. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que assim me fizera, para beneficiar a Tobias, fazendo de uma câmara dos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou. A chegada de Tobias desagrada o Espírito Santo. Não pense que tem lugar para Tobias e para o Espírito Santo. Não pense que Tobias e Neemias podem habitar no mesmo lugar. Não pense isso. Não queira
ele requer de nós santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O abençoado Neemias volta. O que ele faz no versículo 8? Quem está vivo, diga amém. Amém. O que muito me desagradou, de sorte que alguém pode dizer amém? Amém. Quem está voltando para casa hoje? Glória a Deus. Quem está voltando para casa hoje? Espírito Santo vai fazer o quê? Fala assim, vai fazer uma limpa. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai trazer a geladeira próximo de novo. Glória a Deus. Ele vai trazer as coisas antigas que você falou, ai, não serve mais para esse tempo. Ai, não precisa mais disso. O Espírito Santo está voltando. Aleluia. Só que eu não, pastor, eu não quero entender que o Espírito Santo chega e fazendo uma bagunça, tirando, não! Como que ele chega? Glória a Deus. Aleluia. Quem é? Sou eu, Neemias. Quem é? Sou eu, o Espírito Santo. Quem é? Sou eu, o teu Consolador. O que o Senhor quer? Eu quero entrar, Rabai, assumir Cambarai, dentro da minha casa. Não está uma bagunça aqui, Senhor. Não faz mal. Eu já organizei pela primeira vez, eu volto a organizar. Glória a Deus. Eu já limpei a primeira vez, eu volto a limpar. Eu já santifiquei a primeira vez, eu volto a santificar. O Senhor está dizendo, eu quero voltar para a minha casa. Posso entrar? Glória a Deus. Posso entrar? Aí ele vai chegar e falar assim, posso tirar isso? Posso tirar isso? Vai pensando aí o que ele quer, vai falar na tua vida. Ele chega e fala, posso tirar esse imóvel? Posso tirar isso? Posso tirar aquilo? Posso ou não posso? Ele vai pedir, vai falar com muita propriedade e vai depender da tua atitude. Só que para o Espírito Santo entrar, Tobias tem que sair. Glória a Deus. E o maior desafio nosso é, porque nós pensamos que as coisas de Tobias são de Deus. O maior problema é isso. Que as coisas que nós fomos trocando no meio do caminho, nós pensamos que estamos certos. Nós pensamos que estamos corretos. Nós pensamos que, não, nada a ver, isso aí é coisa do pastor. Isso aí é coisa do pastor Álvaro. Isso aí é coisa do pastor José. Isso aí é coisa do irmão Fábio. Não é, é Bíblia. E é isso que é o maior desafio, é a gente começar a entender que aquilo que parece que é de Deus, não é. Esse é o maior desafio. O Espírito Santo está chegando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu cearei com ele, e ele comigo. Mas primeiro ele organiza a casa. Glória a Deus. Quer um exemplo? Para finalizar, pastor, já estou dizendo. Zaqueu, o quê? Fiquei sabendo que Jesus vai passar por aí. O que Zaqueu faz? Quem lembra? Sobe no sicômoro, fica uma figueira brava, fica lá escondidinho lá em cima. De repente chega Jesus e pergunta, rapaz, como que é teu nome? Sim ou não? Não! Ele diz, Zaqueu, desce depressa porque eu vou lá na tua casa hoje. Glória a Deus. Aí quem tem filho pequeno vai entender. Chega alguém lá no portão, bate palma. A mãe ou o pai olha assim da janela, visita, organiza
fez isso? 1, 2, 3, 4. Todo mundo passou. É aquela muvuca, tira, organiza a sala, coloca onde? Coloca lá no quartinho. No quartinho da bagunça. Aí Jesus chega, a visita chega. No caso de Zaqueu, a visita era Jesus. Toma um café, não se movimenta para ir embora, fica para janta, não fala nada. E ele fala o quê? Sabe o quê? Acho que eu vou passar a noite aqui. Onde que ele vai dormir? Ô, glória, é bonito. No quartinho da bagunça. Se coloca em pé, em nome de Jesus. Para aplicar hoje. Jesus pode entrar no quartinho da bagunça hoje, sim ou não? E ele vai falar: você tem isso aqui. Essa bagunça. Essa meia da semana passada ainda. Esses brinquedos não eram para estar aqui, não. Feche os olhos um pouco. O Espírito Santo está voltando para casa. O Senhor Jesus quer entrar em todos os cômodos. Não tem aquela ideia, a cozinha e a sala o senhor pode entrar, mas nos quartos e no banheiro não. Isso não existe com Deus. Hoje Ele está entrando e dizendo: posso entrar, filho? Aleluia. Posso entrar, filha? Posso tirar isso? Isso aqui não convém com os crentes. Posso tirar isso? Isso aqui não é saudável. Posso tirar isso? Isso aqui não é bom, não. Com a permissão do pastor, eu quero orar por você. Aleluia. Não fale hoje. Eu não posso voltar para minha casa sem o Espírito Santo entrar na minha casa. Glória a Deus. Parece um jogo de palavras. Eu não posso voltar para minha casa sem o Espírito Santo entrar na minha casa. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Glória a Deus. E se Deus falou contigo, e se no meio do caminho você acabou perdendo algumas características e precisa voltar a ter uma vida de santidade, sai do teu lugar e vem para frente. Eu quero orar por você. Glória a Deus. O pastor já me deu a liberdade para orar. Mas aí cabe a você. Se nessa noite tem alguma coisa que o Espírito Santo precisa organizar. Bendito seja o teu nome. Hoje é o começo da festa. Hoje é a primeira pancada. Mas as coisas vão começar a melhorar depois que o Espírito Santo faz a limpeza. Glória a Deus. O Espírito Santo está falando: eu quero limpar. Posso? Glória a Deus. Algumas atitudes, posso? Glória a Deus. Aleluia. Talvez você feche os olhos. Talvez você está aqui dentro, mas hoje você precisa se reconciliar. O que está restaurando, porque Ele é fiel. Ele está dizendo: tudo isso aconteceu porque eu não estava na tua vida. Você passou por todos esses momentos porque eu não estava aí. Porque um dia você escolheu que eu saísse, mas hoje eu estou voltando. Na mão da Rabacai, e pondo em ordem novamente a tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Senhor amado, eterno e soberano Pai, é pelo poder do teu nome, pelo poder da tua palavra, que nós começamos a entender e a compreender, ó Pai, que o Senhor já está fazendo uma grande obra. Lágrimas estão rolando pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu nome. Renova, papai, restaura, papai querido, nessa noite. Vai tirando todos os móveis de Tobias, tudo aquilo, Senhor, que estava sendo usado por Tobias para afastar o teu filho e a tua filha da tua presença. Renova, restaura, restitui, ó papai querido, papai amado, como Davi falou no Salmo 51, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e não retire de mim o teu Espírito Santo. Pai querido, aqui está a tua igreja, reunida, congregada, adorando, exaltando, enaltecendo e engrandecendo o teu nome. Papai querido, papai amado,
tua bênção, confirma a tua vitória, confirma o teu renovo, a tua restauração. É o que nós te pedimos nessa noite e já te agradecemos crendo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só para encerrar, Neemias 13:9: e ordenando eu, purificaram as câmaras e tornei a fazer ali os utensílios da casa de Deus, Glória a Deus. com as ofertas de manjares e o incenso. Aleluia. Vai ter restauração, Glória a vai ter Deus. renovo. E já houve bênçãos e vitórias sobre a sua casa, sobre a sua família, e o nome do nosso Deus está sendo glorificado. Por quê? Porque o Espírito Santo voltou para casa de onde ele nunca deveria ter saído, para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Há tanto tempo a ti me entreguei, graças a Deus, e resolvi amar, amado Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração, mas ao longo destes anos percebi muito pouco do que eu disse, eu cumpri. Resolvi me derramar, meus pecados confessar, ó amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me, com o braço forte a ser meus pecados confessar, ó amado meu Jesus, ajuda-me, com um braço forte, a ser fiel. Senhor,
somente o Senhor para te ajudar. Por praticar as iniquidades, o amor de muito tem se esfriado. Mas se você pedir com fé, o Senhor vai te abençoar. Que o Senhor abençoe essa igreja poderosamente. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai Santo, Papai, tu és fiel, Senhor. Vigília abençoada, né, irmão? Nós já vamos nos despedir daqui a pouco, mas vamos tirar mais um pouquinho de tempo de oração. Entregue ao Senhor quem você deixou na sua casa, entregue a sua família. Se você tiver uma enfermidade também, vamos orar para que o Senhor venha curar. Mas ore com alegria, ore com fervor. E depois, se você for curado, conte a bênção aqui na igreja. Nós vamos ficar muito contentes. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer também por essa vigília. Deus, nós te louvamos.